Assim, eu tenho muitas dificuldades, mas uma que me aborrece por demais é o meu menor, que ele tem um gênio do cão, que toda vez que eu tenho que falar com ele, eu tenho que pisar em ovos. E isso é uma coisa assim, ó, que eu tenho que ter melindres para falar com ele, porque dependendo como eu falo com ele, ele já sai com 4, 5 pedras na mão. E ele diz, eu sou assim, eu sou desse jeito, tu entendeu? Então, isso é uma coisa assim que ele sempre teve um gênio muito forte, o João Pedro, muito, muito forte. Então, eu não sei como lidar com ele às vezes, entendeu? Não sei. E ele disse, tu pode me tirar tudo, tu pode me tirar a internet, tu pode me tirar celular, tu pode me tirar o que tu quiser. Eu não vou mudar. E aí tu Entendi. faz o quê? O João Pedro, ele tá com 14 anos, quase 15. 14 anos. 14 Bom, anos. primeiro tem algumas coisas assim, ó, que a gente pode falar, não é que ele pode estar com alguns comportamentos próprios da fase que ele está vivendo. Então, assim, dentro do Formando Pais, não sei se tu já acessou, Karina, mas depois tu pode dar uma passadinha lá no módulo de 9 a 17. Nós temos um conteúdo bem específico para essa fase. E uma das primeiras coisas que eu e o William definimos quando a gente começou a escrever sobre adolescência, produzir o material, estudar para gravar as videoaulas do Formando Pais, é que nós queríamos assim uma mudança radical de conceito em relação a essa fase da vida. Nós queríamos eliminar da face da Terra o termo, nós queremos e trabalhamos para eliminar da face da Terra o termo aborrecência. Nós lidamos a adolescência, assim, ou é criança ou é adulto. E essa fase da adolescência é como uma fase do desenvolvimento que tem algumas características bem específicas e que passam muito rápido, porque o período da adolescência ele não é um período que se prolongue tanto durante o desenvolvimento de um ser humano. E o que acontece? Dentro da adolescência, nós temos essa fase que começa com a puberdade, que acontece tanto nos meninos quanto nas meninas, mas hoje nós estamos falando aqui de mãe de menino para mãe de menino, então vai ficar bem, bem familiar a nossa conversa. Tem algumas características que acontecem e que nos meninos são diferentes das meninas, Karina, assim. Então, o João, ele está vivendo o que a gente chama dentro das fases dessa puberdade, do desenvolvimento, uma fase que se chama, assim, onipotência pubertária. Ele já passou o início da puberdade, a explosão hormonal, só que agora ele está com muita testosterona. Ele está com essa fase que os hormônios ainda não estão em fase de equilíbrio. E esses hormônios, o que eles fazem na vida de um adolescente, de um menino nessa fase? A fase de se sentir estranho, das emoções, ela é muito forte nos 13. Mas dos 14 para os 15, eles já começam assim, ó, começa uma fase diferente. Eles se acham muito onipotentes. Os hormônios causam mudanças comportamentais também. Então, arrogância, prepotência, se achar que pode, ter crises assim de mau humor, e testar, porque eles estão se autoafirmando, testar os limites, a desobediência, a teimosia, é comum nessa fase por conta da fase do desenvolvimento. Eles ficam mais invocados, porque os hormônios, por exemplo, nas meninas, nessa fase, eles são hormônios mais de relacionamento. Então, as meninas ficam muito afetivas e sensíveis e apaixonadas, e elas querem se relacionar. E os meninos, eles ficam competitivos. Eles ficam invocados. Eu costumo dizer na escola, parecem os galinhos de rinha nessa fase. Porque eles Eles estão se enfrentam. autoafirmando. Exatamente. Só que o que é a grande sacada dessa fase? Primeiro é entender que ele não é assim. Ele está tendo alguns comportamentos, né, nessa fase. E segundo, como é que tu vai lidar com isso? Firmando aquilo que é regra, aquilo que são os valores e princípios que tu considera fundamental na educação dele. Pode contestar. Eles dizem não adianta tirar o que eu gosto. Não, se tu combinou alguma coisa com ele, desacatou, tem a consequência. Ele pode dizer que ele não gostou, mas tu vai cumprir da mesma forma. E mesmo que ele diga da boca para fora que está tudo certo, eles sentem.
Então, as consequências, né, as punições nessa fase, elas são afrontadas também. Mas não é porque eles dizem que não adianta, não funciona, não vou mudar, que a gente não vai aplicar. Porque eles falam, isso é normal. Então, essa autoafirmação faz parte dessa fase. Só o que acontece? Nós, nesse momento, precisamos ser ouvidos, prestar atenção no que eles estão falando, precisamos ser porto seguro, estar perto, conversar e dizer, deixar bem claro, como tu disseste, aqui quem manda, nesta tribo aqui, quem é o cacique sou eu. Então, é normal a contestação, tá? E é normal, assim, ó, nessa fase, ser muito passageiro, porque tem aí uma outra fase que teu outro filho está. Então, o teu filho mais novo está nessa onipotência pubertária, que está muito a questão comportamental, de humor, de instabilidade de humor. E depois dos 16 é outra fase. Ele se sente, aí chama onipotência juvenil. Aí eles têm certeza que eles são todo poderosos. Aí eles são os garanhões do pedaço. Aí é uma outra fase, porque aí eles se acham realmente super poderosos. Eles deixaram a fase, na fase do pequeno, ele já está saindo da fase do sapo, mas ele ainda não está na fase de príncipe. Então ele está vivendo essa oscilação, nem ele se entende, às vezes nem ele se aguenta, Ele porque me ele não diz entende o que isso. está acontecendo nele. Então ele não é o sapão feio ainda, totalmente, mas ele também não está na fase do príncipe. Porque quando eles entram, que é a última fase da adolescência, ali dos 16, 17, 18, aí eles se acham deuses, super-heróis, eles com tudo, nada com eles acontece, tudo pode, eles sabem tudo, eles são as pessoas mais sábias do universo. E é uma fase de bastante riscos essa aí, a partir dos 16, porque realmente eles acham que nada prejudica, que eles não têm medo, Não é tem. uma busca constante por satisfação, por prazer, por aventura, curiosidade. Então, aí se encerra. E aí eles começam uma fase de maior amadurecimento. Por isso que nós, pais e mães, é importantíssimo que os valores, as regras, elas sejam trabalhadas desde a infância, desde muito cedo. Para quando acontecer a explosão hormonal e as mudanças cerebrais, porque não é só hormônio, Karina, a parte da puberdade dos hormônios é uma das mudanças que acontece na adolescência. Mas o cérebro do adolescente ele está em constante transformação. E na adolescência isso é muito forte. E se eles ficam estranhos, mal-humorados, invocados, querem afrontar, desrespeitar, e a gente deixa, essa é uma aprendizagem que está sendo inserida lá na mente deles. Então, por isso que não pode afrouxar, por isso que não pode deixar, porque eles estão em fase de transformação e de mudança. E muitas coisas que vai se consolidar nessa fase, eles vão carregar para o resto da vida. Entendi. Entende? E aqui alguém disse, os pais estão sempre errados para eles nessa fase. Normal também. É, Normal. Mas quanto mais eles contestam, quanto mais eles, às vezes, afrontam os pais e mais firmeza e segurança nós passamos para eles, mais eles aprendem a nos respeitar. Isso contribui também para que eles amadureçam.